Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Estamos no nosso estudo de número 19, analisando as experiências de André Luiz na Terra, em visita aos médiuns, aos trabalhadores que se esforçam para trazer a mensagem do além aos homens. Estamos estudando o capítulo 10, intitulado Materialização, e vamos iniciar a análise de uma reunião em que irá ocorrer esse fenômeno da materialização e André Luiz irá descrever junto do Alexandre e dos demais mentores dos trabalhos, o que acontecerá no plano físico e no plano espiritual. No último estudo, nós analisávamos a presença de um dos trabalhadores encarnados que estava alcoolizado. Ele havia ingerido altas doses de bebida alcoólica e se dirigiu para a reunião. André Luiz narra, então, em que situação ele chega, sendo necessário que ele fosse isolado pelos trabalhadores do plano espiritual, para que ele não atrapalhasse o fenômeno, já que as construções plásticas que possibilitam a materialização dos espíritos é muito sensível, e o teor alcoólico emanado por aquele indivíduo queimaria essa substância, impedindo o fenômeno. O excesso que ele trazia em seu corpo era tóxico destruidor, atrapalhando por consequência todo o trabalho. Nós refletimos aqui da importância, que os médiuns, que os trabalhadores têm de manter a vibração, manter a excelência dos pensamentos para se evitar esse tipo de situação. Hoje vamos prosseguir então, verificando o que se sucederá nessa reunião. André Luiz descreve aí que as emanações de álcool de cana ingerido pelo irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Ele prossegue então. De fato, pouco a pouco, se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Notem que eles sentiam o cheiro no plano espiritual, tamanha a força da influência daquele elemento. André Luiz, que foi sanitarista na Terra, utiliza o pseudônimo André Luiz e depois nos foi revelado que se trata de Carlos Chagas, narrava que reparou que aquele senhor, aqui preservado o seu nome, constando apenas a primeira letra, o senhor P, foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. André Luiz então compara a presença daquele indivíduo encarnado totalmente alcoolizado como um detrito isolado por abelhas. A partir do momento que ele adentra no centro, no local em que haveria os trabalhos, ele é isolado pelos espíritos cooperadores do trabalho, à semelhança de abelhas cercando detritos que invadem a colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Aqui fica a lembrança também do último estudo, em que nós pudemos perceber que a médium, responsável pelo fenômeno de materialização, porque doadora do fluido característico do ectoplasma,
foi totalmente isolada também para não ser agredida por vibrações inferiores. Inclusive, os mentores do trabalho contribuíam para que o seu sistema digestivo não atrapalhasse. Todas as suas manifestações físicas do fenômeno natural do corpo foram harmonizadas para que ela não sentisse nenhuma das necessidades durante o trabalho. Ela então seguiu para o seu trabalho, o seu caminho ali, como médium de efeitos físicos, e foi feita uma oração ligeira. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Aqui fica mais uma reflexão de como os nossos pensamentos atrapalham o trabalho dos espíritos superiores, o trabalho das reuniões dedicadas ao bem. Notem que os presentes ali, os encarnados, faziam solicitações mentais. Então, ao invés de se dedicarem à harmonização do ambiente, as pessoas ali presentes estavam fazendo pedidos, estavam pensando em outras questões que não aquelas concernentes ao estudo, ao aprimoramento moral, à harmonia do ambiente. André Luiz diz que as vibrações mentais estavam conflitando com o trabalho, prestando um desserviço. Olha a importância da gente vigiar os pensamentos durante uma reunião mediúnica, por exemplo. Se ficarmos pensando na hora que vai acabar, no jogo de futebol que vai acontecer mais tarde, no jantar que iremos comer mais tarde, na ansiedade que hoje em dia é tão presente em nossa sociedade, que as pessoas não têm o mínimo de paciência para meditar por alguns minutos. Então os pensamentos correm, atrapalhando os trabalhos, prestando um desserviço, principalmente naquela atividade que exigia a mais elevada porcentagem de harmonia, nas palavras de André Luiz. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Olha como André Luiz é singelo nas palavras, para não dizer que os trabalhadores ali presentes não sabiam o que estavam fazendo, não tinham noção da importância do trabalho. Ele diz que aquele grupo não tinha entendimento divino do serviço, ou seja, não tinha noção da complexidade do trabalho, de quanto ele é elevado e importante. Isso é muito comum. Os médiuns ou os cooperadores de trabalhos mediúnicos, como não estão muitas vezes enxergando o lado espiritual, não percebem a importância de manter o silêncio dos pensamentos, o equilíbrio das emoções, o necessário preparo antes das reuniões. E aí vão de qualquer jeito, vão inclusive alcoolizados, como esse senhor foi. Eu lembro de ter comentado na sexta que era melhor o indivíduo não ter ido à reunião. Se ele não conseguiu manter o necessário cuidado com a sua vibração e acabou bebendo, que ele não fosse à reunião. Mas além de beber, além de cair na tentação, ele foi, dando um trabalho imenso para a equipe espiritual. Então André Luiz alerta aqui também, para que a gente não caia nesse erro
de não compreender a grandiosidade dos trabalhos espirituais. E aí, comparecer de qualquer jeito às reuniões, sem vigiar, sem orar, sem se preparar. Ninguém, diz André Luiz, ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Olha só o que ele está dizendo com palavras muito bonitas. Ninguém pensava no quanto era importante aquele trabalho para os sofredores da terra, que desejavam revelações, desejavam mensagens do plano espiritual. Então vejam que ele indica que os trabalhadores daquele grupo eram relapsos, pessoas descompromissadas com o trabalho, que não davam a necessária importância à atividade. É um erro, infelizmente, muito comum e que traz grandes prejuízos aos grupos espíritas, que acabam não tendo qualquer qualidade nas manifestações. E aí reclamam, como vários grupos de que já participei, reclamam que as comunicações mediúnicas estão fracas, estão superficiais, estão muitas vezes anímicas e não reais, verdadeiras, e não se perguntam o porquê, se esquecendo que a harmonia do grupo é essencial para que o trabalho seja de fato eficaz, não é? Seja um trabalho em que há uma harmonia de vibrações e a participação de espíritos nobres. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Olha só, André Luiz continua descrevendo o quanto aquele grupo não estava pronto para o trabalho. Ele diz que o grupo era dominado pelo eu, pelo egoísmo, pela vaidade dos médiuns. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Olha só, André Luiz está descrevendo as exigências mentais que os componentes do grupo faziam. Alguns davam ordens. Outros determinavam para os espíritos que eles tinham que comparecer, que eles tinham que aparecer, surgir no trabalho de materialização. Então vejam como muitas vezes os indivíduos confundem as coisas. Os espíritos não são nossos servos. Os espíritos não estão à disposição da nossa vontade, dos nossos caprichos, dos nossos interesses. Esse é um erro muito comum, já comentado aqui, dos intelectuais, dos cientistas que duvidam do espiritismo. Eles querem reproduzir os fenômenos em laboratório quantas vezes for necessários para o seu convencimento. Sendo que, como eu já disse aqui, os espíritos não têm qualquer interesse em convencê-los. Eles não vão cessar as suas atividades no além para atender aos caprichos de homens orgulhosos e vaidosos, que não desejam conhecer o espiritismo para realizar a reforma íntima. A questão é tão grave que André Luiz está dizendo aqui que componentes do grupo fazem essas exigências aos espíritos. Não são, portanto, intelectuais, não são ateus, não são materialistas, são espíritas. São pessoas já vinculadas ao trabalho, escolhidas pela espiritualidade para compor aquela equipe. São eles que estão fazendo exigências mentais, determinando às criaturas desencarnadas, aos espíritos, que eles devem comparecer ao fenômeno.
Ele diz: procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado. André Luiz manifestou desagrado, né? Ficou chateado ali com a situação, mas procurou coibir esse sentimento. Por quê? Todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Percebam então a reação humana de André Luiz, que ficou chateado, ficou transtornado ao perceber que os encarnados não estavam se dedicando ao trabalho, que estavam perturbando o ambiente com seus pensamentos irresponsáveis, com as suas exigências descabidas. André Luiz, que não é um espírito elevado, superior, teve a nossa reação, que muitas vezes temos aqui. Ficamos impacientes, demonstramos insatisfação, porque as pessoas não se dedicam ao trabalho. Os espíritos superiores ali presentes tinham uma atitude totalmente diferente. Eles tinham calma, estavam comportando-se calmamente, equilibrados, tratando esses encarnados que não apresentam as melhores condições como crianças, queridas aos seus corações. É assim que o nosso anjo da guarda nos trata, é assim que nosso mentor nos vê, como crianças queridas aos seus corações. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação. Então, apesar do ambiente não estar totalmente propício ao fenômeno por conta da inferioridade, da imperfeição dos componentes do grupo mediúnico, os servidores espirituais começaram a trabalhar, combinando as radiações dos encarnados, o magnetismo dos encarnados, para que fosse produzido o material propício ao fenômeno, enquanto Calimério, que é o mentor do trabalho, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operou-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos. Então, os servidores manipularam as energias magnéticas dos encarnados e Calimério trabalhou diretamente na médium, fazendo ela desdobrar do plano físico para o plano espiritual. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. A médium então foi amparada pelas servidoras e ela apresentava uma certa confusão mental, que é natural ao desdobramento. Em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, a maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Olha só, está começando o fenômeno da materialização. Eles estão preparando o material utilizado para que um espírito se torne visível no plano físico. Calimério começou a manipular a força nervosa da médium, fazendo com que um fluxo abundante de substância espessa e leitosa começasse a ser produzido. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico. Então vejam, o ambiente não é o mais propício ao fenômeno, por conta da atitude mental dos médiuns e dos componentes do grupo. Nós vimos aqui que a atitude mental deles prestava um desserviço, perturbava o ambiente. Então, Calimério vai tomar providências. O ambiente estava com uma perturbação vibratória. Culpa dos encarnados, como sempre, né? Calimério então diz: Alencar,
é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais. Então, como dito, eles sequer percebiam a perturbação que causavam. Calimério então deu a ordem para neutralizar esses pensamentos desarmônicos. E aqui vale o comentário mais uma vez, para a gente finalmente entender, compreender essa questão. As emissões mentais no plano espiritual têm um poder enorme. Criam painéis mentais, criam figuras no plano espiritual. O pensamento, ele precisa estar harmonizado, porque ele produz, ele cria. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas isso. Os nossos pensamentos, enquanto estamos ali sentados numa reunião, eles têm vida. Se nós pensamos em 1000 coisas que não contribuem para a harmonia da reunião, isso atrapalha. Dá trabalho aos mentores que eles precisam neutralizar as nossas emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Olha que interessante. O mentor dos trabalhos está solicitando a um dos seus cooperadores que se comunique com um dos médiuns, pedindo que o grupo cante, que o grupo produza uma música, porque a concentração que eles não conseguem realizar não estava contribuindo para a manifestação do fenômeno da materialização. E com esse conhecimento aqui, com essa colocação do Calimério, a gente pode explorar a questão também do porquê existe a música, porquê algumas religiões trazem os instrumentos para auxiliar na concentração. Porque muitas vezes os cooperadores encarnados não conseguem meditar, as suas mentes estão muito perturbadas, estão empolvorosas, fervendo com ideias e pensamentos. A música auxilia na concentração, né? Então nós vemos nos terreiros o som do atabaque, das músicas, dos pontos cantados, nas igrejas o louvor. Então é preferível muitas vezes que se cante do que se mantenham todos sentados de olhos fechados, fingindo uma concentração que na verdade não existe. No plano físico estão ali todos sentadinhos em silêncio, mas as suas mentes produzem um barulho no plano espiritual que perturba o trabalho. Então, muito interessante essa ordem que Calimério deu para que os encarnados cantassem, a fim de direcionar a atenção deles para algo. Olha como eles tratam a gente às vezes como crianças mesmo. Eles ainda não conseguem se comportar como adultos. Então vamos pedir para eles cantarem, porque quando eles cantam, eles se concentram de forma mais fácil, porque se concentra na letra, né? É uma exteriorização, um ato exterior, o ato de cantar. Então isso torna mais fácil a concentração ou o direcionamento das ideias. É interessante Calimério dizer que é mais razoável que eles não se concentrem nesse momento, porque a concentração deles estava perturbando. Ele ainda diz: procure distrair-lhes a atenção deseducada. Olha só, ele foi direto. Distraia a atenção deseducada deles com a música, com o canto, com os instrumentos. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes,
diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele. Olha que informação interessante também. O cooperador direto de Calimério estava muito preocupado, estava cheio de atividades naquele momento, então ele pede ajuda a Alexandre. Alexandre, me ajuda nisso aqui, porque nessa ordem, porque eu estou tomando conta de tanta coisa aqui que eu não vou conseguir cumprir esse pedido do Calimério. Pelo que foi atendido imediatamente por Alexandre, que disse: André, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Olha que interessante. Eles vão produzir um canto do plano espiritual para o plano físico, para distrair os encarnados. Garganta ectoplásmica. Eles vão formar uma garganta com as cordas vocais e tudo mais, para produzir um canto. O que certamente seria algo incrível para nós encarnados. Imaginem vocês, sentados numa reunião, de repente uma voz começa a cantar. Uma voz que não é dos encarnados. Então isso vai fazer eles ficarem surpresos e pararem um pouco com os pensamentos perturbadores que estavam atrapalhando a reunião. Identificando minha inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Olha que interessante. André, na verdade, a gente sabe que se tratava do Carlos Chagas, né, médico sanitarista aqui na Terra. Ele tinha amplo conhecimento da anatomia humana, ele era médico. Então, quando Alexandre pede para André Luiz, né, Carlos Chagas, ajudar ele a formar a garganta ectoplásmica, ele fica meio confuso, mas eu não sei fazer isso, eu sou inexperiente. Alexandre então diz: calma, André, é só mentalizar os órgãos que compõem o aparelho vocal. Ele, médico, sabia, ele estudou na Terra, ele sabia os detalhes dos órgãos que compõem o aparelho vocal, as minúcias anatômicas na palavra de Alexandre aqui. Estava aturdido, disse André Luiz, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, olha a facilidade que os espíritos têm de criar com o pensamento. Acabei de falar da força do pensamento. Qualquer forma que eles queiram, eles manipulam o ectoplasma e criam as formas que desejam. Por quê? Eles já sabem se utilizar dessa ferramenta, eles já são espíritos treinados, evoluídos, elevados o suficiente para manipular o pensamento. E nesse caso, o ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria plástica sensível às emanações mentais dos espíritos. Por isso, forma facilmente o órgão que ele desejava ali. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, o ectoplasma, que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos no aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Então Alexandre pegou, manipulou o ectoplasma e, concentrado, criou, com a força do seu pensamento, completamente alheio ao ambiente, ou seja, ele estava totalmente concentrado naquela atividade. E aos poucos André Luiz viu formar-se, sob seus olhos atônitos, um delicado aparelho de fonação. Ele viu formar-se naquele gesso, a espécie de gesso,
manipulado por Alexandre, uma boca, uma garganta. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, que aqui tem o conceito médico, relacionado ao aparelho vocal situado na laringe, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Aritenoides, né? A gente pode ver aqui pequenas cartilagens em forma de pirâmide localizadas na laringe. Então, Alexandre, manipulando o ectoplasma, formou todo o aparelho. Percebam o quanto os espíritos superiores detêm um conhecimento aprofundado das ciências humanas. Imagine se fôssemos nós os responsáveis para formar uma estrutura cartilaginosa lá no plano espiritual. Um órgão correspondente ao corpo humano. Nós teríamos certamente uma grande dificuldade. Notem como Alexandre tem conhecimento da ciência humana, especialmente aí da medicina, da formação dos corpos e dos órgãos que compõem o nosso corpo físico. Ele reproduziu, como se reproduzisse num gesso, perfeitamente o órgão responsável pela emissão dos sons, que é aí formado pela fenda glótica, cartilagens aritenoides, todos os órgãos, né, as nomenclaturas científicas da medicina sobre a faringe, a laringe. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Então, André Luiz, médico, nos diz que a técnica de Alexandre, o conhecimento técnico dele, formou uma garganta perfeita, com todos os seus órgãos responsáveis para a fala, para a emissão de sons. Muito interessante essa parte do livro que nos mostra a complexidade do mundo espiritual e o quanto ainda somos inferiores. Por isso que eu disse, imagine se esse trabalho fosse entregue para nossas mãos. Será que teríamos a capacidade de formar essa garganta? Como que sairia esse órgão, né? Certamente cheio de imperfeições. Mas Alexandre é estudado, é elevado. E as nossas reuniões contam com a contribuição de espíritos nobres como Alexandre. Com assombro, verifiquei que por meio do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Imagine a surpresa de André Luiz. Era a primeira vez que ele falava no plano espiritual e os encarnados ouviam. Ele percebeu que todos os sons emitidos no plano espiritual estavam sendo ouvidos pelos encarnados. Eu nunca participei, de uma sessão de materialização, mas me recordei aqui de Haroldo Dutra Dias, um famoso expositor espírita, que no último estudo dele, que eu assisti, ele narra da sua experiência numa sessão de materialização. Imagine que beleza não é você ouvir a voz dos espíritos no plano físico, não no pensamento, na mente do médium, para quem é médium, que escuta, mas no plano físico mesmo, como se fosse uma gravação, como se tivessem dado play numa gravação. Haroldo dividiu conosco no seu estudo, no seu canal, Espiritualidade e Vida, que um espírito se materializou, tocou a sua cabeça, o seu ombro, realizou um procedimento para recuperar a saúde de Haroldo. Então imagine a emoção que é
participar disso. André Luiz diz aqui que as vozes do plano espiritual estavam sendo ouvidas pelos encarnados. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Então o próprio Alexandre se utilizou da sua criação ali cartilaginosa, né, para falar com os encarnados. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. A ordem que Calimério tinha dado foi passada para os encarnados por Alexandre. Cantem, evitem a concentração, cantem. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma, ali mesmo, ao lado da médium. Sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Então, depois que as perturbações do ambiente provocadas pelo pensamento desregrado dos encarnados foi resolvida, foi anulada, o Alencar conseguiu manipular o ectoplasma e aparecer para os encarnados. Ele se fez, então, em pé ao lado da médium e tomou forma. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. E aqui a gente consegue perceber que não é somente a ação do ectoplasma que possibilita a materialização. André Luiz cita 3 materiais: a força nervosa exteriorizada, os materiais fluídicos que se encontravam na casa e os recursos da natureza. Foram 3 os elementos que possibilitaram a materialização do Alencar, espírito, ficando visível ao plano físico. Então notem que a materialização não é tão simples, não é somente a manipulação do ectoplasma. Tem elementos magnéticos, de força nervosa e elementos da natureza. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Ela era a principal doadora, cooperadora. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. Olha só, cordões tênues, sensíveis, finos, ligavam ela à forma do controlador, que é o Calimério. Percebam que é necessário um coordenador direto do trabalho de materialização. Não basta a ação somente da médium. É preciso que um espírito elevado como Calimério participe também, sendo um controlador do fenômeno. E quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Olha só. Quando os espíritos tocavam a médium, isso traduzia numa preocupação do Alencar e da médium também. Uma em relação ao outro. Um em relação à outra. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. E aqui está uma informação que é, de fato, tratada no fenômeno da materialização que eu já conhecia. Tudo que se faz com o espírito que está materializado repercute no corpo físico do médium. Nesse caso aqui, da médium. Então, os encarnados tentavam cumprimentar o Alencar, que era o espírito ali presente. E isso trazia perturbação direta no corpo da médium. Inclusive, há inúmeros registros
de experimentos que se fizeram no passado no fenômeno da materialização. Então, se pesava o médium antes da comunicação, antes do transe mediúnico, pesava o médium depois, percebia uma alteração no peso, quando ele doava esse ectoplasma. E esse peso, essa diferença do peso, era identificada no peso do espírito comunicante. Então há uma relação direta do corpo do médium com o fenômeno. Também nos registros que existem sobre a materialização constam essa perturbação que a médium tem. Muitos médiuns ficavam doentes, ficavam muito fragilizados depois dos fenômenos, porque existe uma repercussão gigantesca entre o espírito que está surgindo ali no fenômeno da materialização e o médium que doa o ectoplasma. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. O espírito falou para os presentes. Todo mundo ficou extasiado. É só imaginar, né? Não é comum, é bem rara essa reunião. Então imagine você ver um espírito aparecer na sua frente, no plano físico, e falar com você. É algo de fato muito interessante, muito chocante, né? Nós não estamos acostumados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Então André Luiz fazia uma reflexão muito bonita enquanto ele percebia o fenômeno. Ele não estava extasiado com o fenômeno em si, com as palavras trocadas entre espírito e encarnados, mas sim o quanto esse fenômeno comprova a imortalidade da alma e trará no futuro grande conhecimento para os encarnados, especialmente na área da fé. As pessoas que duvidam, que não acreditam, que condenam os espíritas, condenam inclusive ao inferno eterno a quem se dedica à atividade espiritual, a quem entra em contato com o mundo dos espíritos, é rapidamente condenado por muitas religiões. André Luiz está fazendo então uma reflexão do quanto o fenômeno da materialização irá alterar o que se conhece de fé religiosa, de filosofia confortadora, porque vai trazer a realidade espiritual a todos. Ela já está aí presente, mas muitos fecham os olhos, duvidam, acham que é obra do demônio, do diabo, de forças malignas, e não estudam, não buscam o fenômeno porque têm medo, acham que serão enganados, que é tudo uma farsa. E André Luiz então faz a reflexão do quanto a materialização trará esperança para o futuro humano. Quando vencermos esses preconceitos, quando, especialmente, o grupo mediúnico for maduro o suficiente, o fenômeno poderá ser produzido em maior escala. Essa descrição do capítulo nos ajuda a entender o quanto é complexo o fenômeno e quanto é difícil encontrar grupos dedicados que possam realizar essa atividade de uma maneira exemplar. Nós vimos aqui como é difícil para eles manterem a vibração, manter o fenômeno. Existe um desgaste enorme da médium, dos médiuns envolvidos. Mas um dia chegará que o fenômeno será mais comum, mais direto, mais fácil de ser produzido, porque o ambiente estará mais propício, e aí haverá uma grande alteração nos conceitos humanos, nas ciências humanas, em relação à fé, em relação à realidade da imortalidade da alma e da ciência também, que estará enobrecida. Porque imaginem quantos conhecimentos médicos
será possível transmitir por essa via. Médicos famosos, já desencarnados, poderão entrar em contato direto com as sociedades científicas da Terra, dando orientações, revelando ideias, conceitos novos, soluções para a cura de determinadas doenças ou limitações físicas. Então há um campo aí enorme de evolução, de avanço também na ciência. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O que a gente tem refletido aqui. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Olha só que interessante essa ligação que o instrutor fez. Alencar, que é o espírito comunicante, que está materializado, é como se fosse um filho da médium que doa o ectoplasma. A ligação entre os dois é como uma ligação de mãe e filho. Todas as formas que se materializarem serão, entre aspas, filhas provisórias da força plástica da intermediária. Olha que conceito interessante. O espírito materializado é como se fosse um filho da médium, porque é a produção da médium. Ela produziu aquele corpo plástico. É como se fosse uma mãe concebendo um filho. Ela que cria, ela que fornece o material para o corpo plástico utilizado pelo espírito para aparecer no plano físico. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium. Olha que interessante. Quem conversa com os encarnados é Alencar, mas ele fala por meio de uma criação nascida das energias da médium, somadas às energias ativas de Calimério, o diretor mais elevado da reunião. De novo, eu ressalto: complexidade do ato. Olha como é complexo, é preciso da colaboração de um espírito muito elevado como Calimério. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Olha como é sutil a ligação, como é íntima a ligação e sensível. Se as pessoas, os encarnados ou desencarnados, forçarem o médium, Alencar sofreria. O espírito que se materializa sofreria, porque ele está num processo de materialização. É como se fosse, uma encarnação onde há aquela ligação célula a célula do perispírito com o corpo físico. Não é o mesmo fenômeno, logicamente, mas há uma sensibilidade energética monstruosa, muito grande. Monstruosa no sentido, de grande, de enorme. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Está aí mais um motivo do porquê o fenômeno da materialização não é tão comum, não é tão usual, é mais raro. Porque se o fenômeno da materialização ocorrer num grupo desequilibrado, o médium pode sofrer muito, pode ter consequências que ele chama aqui de funestas, imprevisíveis. Ouso dizer que, dependendo da violência que se faz ao espírito materializado, que o médium pode vir a óbito. Não acredito que seja exagero dizer que pode se causar uma violência tão grande ao médium que ele pode ou morrer ou ficar com sequelas terríveis. Pelas palavras aqui de Alexandre, eu posso concluir nesse sentido, acredito eu. Posso estar equivocado, mas o que ele está dizendo aqui é que se nós praticarmos qualquer violência ao espírito materializado, isso traz consequências funestas e imprevisíveis. A médium.
diante dessa ligação que existe como de uma mãe com um filho. Perplexo ante o fenômeno, André Luiz então pergunta: mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Então, só alguns médiuns que têm essa força nervosa para produzir o fenômeno? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade, porque todos nós carregamos o fluido que mantém a vida. O ectoplasma nada mais é do que uma manifestação do fluido que mantém a vida humana, que nos mantém encarnados. Né? Então todos a possuem. Alguns em maior quantidade e intensidade, que são os médiuns de efeitos físicos. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Olha aí Alexandre explicando o que eu falei agora há pouco, que não é comum o fenômeno da materialização. Ainda não é o tempo de generalizar o fenômeno, de se realizar esse fenômeno de forma ampla. Apenas alguns grupos têm essa capacidade, essa permissão de Deus. Você sabe que este domínio exige santificação, ele diz. A revelação que Alexandre nos dá é: dominar esse fenômeno exige santificação. Então, notem, o trabalho da materialização é mais comprometedor, é mais exigente para o médium do que outros trabalhos mediúnicos. Todos os trabalhos mediúnicos exigem uma espécie de santificação do médium, no sentido de equilíbrio íntimo. Mas aqui Alexandre usa o termo santificação. Exige santificação para se produzir a materialização. Ele diz: o homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Então, para um dia dominarmos esse fenômeno, produzi-lo com maior intensidade, é preciso tratar a mediunidade com santificação, não transformá-la num direcionador de destruição e miséria. Meu amigo, diz Alexandre, neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Então, enquanto os médiuns, os envolvidos, estiverem vaidosos, orgulhosos ou de má fé, o fenômeno não poderá ter lugar, não poderá ter vazão entre os encarnados. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Então, já entrando no final do estudo de hoje, vamos finalizar com essa imagem bonita em que Calimério produz com Alencar flores, mãos e flores que ele oferece aos encarnados ali presentes. Para que possamos então refletir sobre a importância do fenômeno, o quanto se exige um grupo maduro, equilibrado, dedicado ao bem. Alexandre usa o termo santificado. Médiuns que de fato querem produzir o fenômeno para expandir o conhecimento espírita, para entrar em contato com espíritos nobres, a fim de que eles nos tragam esses encontros. Percebam, como nós percebemos estudando essa obra, o quanto o fenômeno de materialização é complexo,
e exige muito cuidado, muita preparação, exige santificação dos envolvidos. E fica ainda a esperança de que no futuro nós teremos mais e mais grupos que possibilitam esse fenômeno, permitindo que nós entremos em contato com os nossos mentores, com os nossos parentes já desencarnados, com espíritos que nos amam. É um privilégio participar de uma reunião de materialização, que certamente a espiritualidade somente permite para grupos sérios. Mesmo porque, se o grupo não é sério, não consegue produzir o fenômeno. Ele é muito arriscado para o médium e para o espírito que se materializa. Nós vimos aqui o quanto é sensível a ligação entre os dois e como repercute qualquer interferência no plano físico ou no plano espiritual dos que estão realizando o fenômeno. Reflitamos então até amanhã no estudo de hoje para prosseguirmos colhendo essas lições de Alexandre, de Calimério, de André Luiz, e que possamos então agradecer aos mentores do trabalho, aos envolvidos no plano espiritual, que nos trazem essas informações e essas reflexões, a fim de que nós entremos em sintonia e possamos finalmente compreender, para finalmente compreendermos a necessidade de elevação para recebermos a mensagem do além, dos espíritos que nos amam, que nos querem bem, que nos guiam os caminhos. Agradecemos, portanto, a esses mentores, a esses amigos, e nos colocamos à disposição para aprender cada vez mais, a fim de sermos instrumentos equilibrados, afinados, para tocarmos essa melodia celestial que o Cristo produz através de suas mãos generosas e bondosas. Damos graças, então, a Deus, a Maria Santíssima, a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que essas palavras, essas lições, essas reflexões possam chegar a quem precisa ouvi-las, especialmente para despertar a espiritualidade no íntimo de cada um, nos seus corações e mentes, e também para nos auxiliar a refletir sobre a importância da elevação mental, de vibração, de pensamento, de energia, pois essas questões fazem muita falta aos espíritos superiores que não as encontram nos trabalhadores que hoje se dedicam, salvo exceções que de fato se dedicam ao bem e procuram a cada dia realizar a reforma íntima, perdoando ofensas, levando a palavra do bem, do amor, do equilíbrio a todos que o cercam e tendo uma conduta irrepreensível no bem. Um dia todos chegaremos lá e comprovaremos toda essa realidade espiritual nessas reuniões de materialização, nesses encontros com a espiritualidade e especialmente no testemunho individual que cada um poderá usufruir e realizar. Graças damos então a Jesus, nosso Senhor, e que esse amor prossiga a nos abençoar e a nos envolver hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Forte abraço a todos.